Já tá ao vivo aí também? Eu acho que aqui no Instagram do jornal ainda não tá, Caio. Será? Uhum, não tô vendo. Só um Tá pouquinho dando que a erro? gente tá entrando ao vivo no Instagram do jornal também. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é a última live aqui desse ano de 2021 no canal do Jornal do Oeste, do programa Cultura da Saúde. E por isso a gente veio para um lugar bem especial, conversar com uma pessoa bem especial que representa. Não vai dar por causa do chip. Tá, Tá. tudo bem então. Que É porque representa. A vai gente ser tá tentando entrar ao vivo aqui no Instagram também. Não vai dar pra dar o play? Por aqui não. Eu Mas te vai passo igual meu pro celular, Insta. então. Eu vou deixar Uhum. a luz aqui. Estamos aqui em Toledo, no ateliê Artaia, da Edi Brau, que é artista já em Toledo, multiartista há mais de 40 anos, professora de filosofia aposentada, produz tela, artesanato, muralista, literatura. Foi uma das fundadoras da ALT, do Clube da Poesia, Academia de Letras de Toledo. A pessoa que faz parte aí da história cultural da cidade. A gente está ao vivo no Instagram dela, na fanpage do jornal, e depois essa live salva vai para o Instagram também. Esse é o programa Cultura da Saúde. Esse ano eu já estive com a Edi conversando ao vivo pelo Instagram do programa e a live foi tão legal, deu uma repercussão tão bacana, né? Pessoas de vários países assistiram. E a gente ficou tão feliz que decidiu conversar de novo e poder compartilhar um pouco mais da vida dela, das suas inspirações, das suas criações e vir aqui pessoalmente no ateliê até para mostrar um pouquinho para vocês, já aproveitando também esse clima de final de ano, que são ótimas opções, né, de presente, para presentear e ter uma obra da Edi em casa, para se presentear quanto presentear alguém. Bem lindas. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, espero que gostem. E eu esteja realmente inspirada hoje, depois de uma chuvinha dessa, né? Satisfação. Edi, fica à vontade. Vai se apresentar para quem não te conhece em Toledo. Não sei se tem alguém que ainda não conhece. Tem muita gente nova, né? Aumentando muito a cidade, eu acho que tem muita gente que não conhece. Mas eu gosto. Eu sou Edi Brau, professora há 54 anos, dos 70 que eu tenho. E fiz uma trajetória na escola, basicamente terceiro grau, ensino médio e terceiro grau. Mas tive umas experiências também em escola multisseriada na infância. Fui professora já aos 11 anos. Então, viver para mim é uma arte. Já que o tema é a vida e arte no ateliê, eu considero viver uma arte. Mas como é que viver e arte se relacionam? Pelo modo, pelas escolhas, pelas atitudes, pelas inspirações, né? E o fato de ser mulher há 70 anos, olhando para trás, e nós vamos trabalhar um pouco de memórias, nós temos algumas mudanças drásticas. Por exemplo, eu sou de um tempo em que a mulher ficava sempre em segundo plano. Eu me lembro que quando eu era menina, quem mandava na casa, eu morava com a minha avó, e quem mandava em casa era a avó. Mas quem aparecia socialmente era o avô. Então a minha avó dizia no quarto, Frederico, e dizia a ele tudo o que ele devia dizer na sala, depois ela ficava um passo atrás. Essa história nunca me encantou, nunca gostei dessa história. Porque eu penso que homens e mulheres são homens e mulheres e devem estar par a par. Um auxiliar o outro, devem compartilhar, serem fraternos, porque nos tornamos humanos na medida em que nos relacionamos. E se somos meio a meio, né, segundo a natureza, nós somos metades de uma mesma maçã, de uma mesma laranja, então é preciso que a gente se relacione no mesmo nível. Então, revendo essa história, né, já que o tema é vida e arte, esse modo de viver, esse modo de ser representado, esse modo de emitir a palavra, de tomar posição, tomar atitudes, olhando para trás, eu vou fazer 71, foi um tempo que me pareceu grotesco do ponto de vista contemporâneo, porque as mulheres aceitavam isso passivamente. Mesmo que a minha avó fosse uma mulher mais desenvolvida do ponto de vista de saber o que queria,
era uma mulher bonita, era uma mulher desenvolvida, apesar de ser analfabeta, era ela que tomava todas as rédeas da família, na educação dos filhos, na direção da vida mesmo. Hoje a mulher assume todos os papéis masculinos, que não me agrada muito, inclusive. Observe que, em vez de nós nos tornarmos cada vez mais mulheres, mais independentes, mais senhoras de nós mesmos, nós estamos imitando os homens. É só olhar os aspectos da violência. Um tempo atrás, a gente não estava nos quadros dos jornais de violência. Hoje estamos em todos os jornais fazendo a mesma coisa que os homens. E eu acho que a gente não veio ao mundo para fazer as mesmas coisas que os homens. A gente veio ao mundo para fazer as coisas do jeito feminino de fazer, do jeito, né, materno de fazer, do jeito mulher de fazer as nossas escolhas no mundo. Então, essa é Edith Braun. A minha trajetória é interessante, eu fui criada mais por mulheres. E eu venho de uma história que fiquei sabendo esses dias agora com a minha mãe, que a minha avó veio de Campo Bonito, de Santa Catarina, a Bom Sucesso, hoje Pato Branco, ou Vila Bonita, a pé. Botou os filhos na carroça, ela tinha 6 filhos, não cabia todo mundo na carroça, e ela veio a pé de Campo Bonito, Santa Catarina, até Pato Branco. E isso me reporta uma ideia de fortaleza, uma ideia de decisão, uma ideia de não permitir que as dificuldades a impedissem de ir onde ela quisesse ir. Meu avô tinha vindo para o Paraná 6 meses antes, e ela, com um filho de 6 meses, pegou e veio atrás dele. Era para ela vir quando ele mandasse buscar, né? Então, se uma mulher nesta época era capaz de tomar uma atitude dessa, de pegar, você vê, era matão, era estradão, e vir a pé de lá com todos os riscos que isso propicia, né? Possibilita, era sinal que podia ter tomado as rédeas da vida. Então, esses modelos que foram constituindo a minha formação. Além de ter visto desde pequena que havia esses papéis diferenciados, eu penso que muitos dos papéis que as mulheres representaram ao longo da história culpam um pouco da educação. As mulheres educam os homens. E uma parte dos homens são educados como homens por uma mulher. É curioso isso. Então, eu cansei de ver, por exemplo, os rapazes sentarem na cadeira e os pais mandarem as meninas tirarem as botas. Eu acho hoje ridículo isso. Se não fosse por gentileza, simplesmente, mas por uma ordem de casa, quer dizer, por que as meninas tinham que tirar as botas dos rapazes? Porque eles eram os homens da casa? O que era um homem? O que é uma mulher? Né? O que é humano? Então, a gente se constitui nas relações que faz. Então, ao construir a vida, eu fui também notando que era um modo de ver, era um modo de falar, era um modo de vestir. Por exemplo, um menino podia andar sem calça por tudo que era lugar, uma menina nunca. Hoje, olhando para trás, eu até tenho perguntado para minha mãe, quando tenho essas lembranças, e ela diz que porque nós tínhamos o corpo aberto, estava mais sujeito a pegar doenças. E de verdade não era essa a ideia, é porque a mulher era considerada, até biblicamente, como uma portadora do pecado. A mulher era que provocava os homens. Olha, os homens são sensuais, são viris. Se forem sadios, são viris. Se não forem, são também, de algum modo, né? Então, a educação sempre veio pautada por um respaldo religioso ou moral, ou de um conceito de mulher inferior, né? E isso é muito triste. Então, eu fui notando isso desde a infância e não peguei esse modelo para mim. Eu achei que deveria fazer a minha própria estrada, constituir o meu próprio modelo. E foi construindo assim. E fui crescendo, né? Com 11 anos eu já tinha a 5ª série de exame de admissão e houve uma experiência numa serraria, na região onde eu morava, que era a professora da escola muito seriada, ganhou um neném. E a criança tinha problemas e precisava de um substituto. E a professora da escola tinha 4ª série, para vocês terem uma ideia, ela dava aula de 1ª a 4ª série, com apenas a formação de 4ª série. Claro que ela era adulta, uma mulher desenvolvida. Então, ao ganhar o nenê e precisar ficar em casa, a inspetoria precisou achar uma professora. E foi procurar na região, o mais perto possível da escola, porque uma serraria, em geral, era 10, 12 quilômetros da cidade, da vila, né?
E uma serraria tinha no máximo uma capelinha e uma escola. E eu me lembro que ela esteve lá na serraria e eu estava na casa de um tio meu, que trabalhava na serraria. E essa inspetora foi lá e perguntou para todo mundo, olha, estou procurando uma substituta para a professora para ficar até o fim do ano. Isso era setembro, mais ou menos. E aí meu tio falou, eu tenho uma sobrinha que é bem estudada. Quer dizer, na minha época, na década de 50, ter quinta série era praticamente um doutorado hoje. Era raro ter isso. Daí o meu tio disse, se você quer que ela substitua, é só você falar com a mãe dela. E ela foi, só que ela jamais imaginou que eu tivesse 11 anos. E ao falar com a minha mãe, ela falou, tudo bem, ela é capaz de dominar essas disciplinas, esses conteúdos que a senhora tem aí. Mas o problema é o seguinte, ela é uma menina. Como é que ela vai lecionar numa escola multisseriada de alunos com mais de 12 anos, e a maioria guri? Ela não teria domínio sobre a questão disciplinar, né? E naquele tempo, vejam que era muito diferente de hoje. Daí, quando eu vi que a mulher disse, realmente ela é muito criança, e ela vindo embora, eu corri atrás da inspetora e disse o seguinte, moça, mas eu tenho uma solução para essa questão da disciplina. Ela disse, qual a solução, meu bem? Você é apenas uma criança. Eu falei, mas eu estudei mais que professora. Eu sempre fui boa aluna. Eu tenho uma sugestão, por que a senhora não manda uma mãe por mês, que a maior parte das mães aqui não sabem ler, na escola para cuidar da disciplina, e eu cuido só de ensinar os conteúdos. E ela achou aquilo extraordinário no momento. Daí ela me convidou. E eu dei aula de setembro a dezembro, numa escola multisseriada, sem nunca ter sido professora antes, sem qualquer pedagogia a não ser a intuição e a facilidade em falar e expor meu pensamento. E comecei a minha trajetória feminina, com todos os dotes, as intuições e os problemas que se poderiam ter. E dei aula para 27 alunos, a maioria com mais de 12 anos. E eu tinha 11. E aí, a grata satisfação dele recordar isso é o seguinte, que eu, nesse período, eu alfabetizei pelo menos 2 mães de uma serraria do interior do Paraná. Então, são histórias que demonstram a arte, a capacidade de você ver o mundo e organizá-lo de uma forma pessoal, particular, né? Que pode ser feminino ou masculino. Eu penso que o ser humano, ele oscila em lá e cá. Para entender o masculino é preciso que eu perceba como tal. E para entender o feminino é preciso que alguém se ponha no meu lugar, né? Edi, gente, a gente estava aqui fazendo essas movimentações porque estava tentando entrar ao vivo aqui no Instagram também. Mesmo a live ficando salva lá depois, a gente queria entrar ao vivo também pelo Instagram do jornal. Agora sim, a gente conseguiu se organizar melhor aqui. Tava dando falha na conexão da internet. Já tem uma galera aí escutando, muita gente já conhece a Edi, e ouvindo o que ela estava falando agora, que com a arte também foi assim, né? Porque a nossa última live você estava contando sobre esse processo de se tornar, se reconhecer como artista e começar a produzir arte e o que era esse fazer artístico, né? E aí foi bem semelhante a isso que você contou, que foi essa maneira natural, orgânica, intuitiva, criativa, de ir pegando tudo que estava ali à sua volta, o que tinha, né, naquele momento, né, de material, e começar a criar, começar a experimentar, até chegar hoje, né, nesse patamar que você chegou, de ser mesmo uma referência para muita gente, né, no sentido de criar, de inspirar, de educar, de metodologias, né, para quem quer se desenvolver com arte, principalmente a tela e a pintura. E aí você falou isso, eu fiquei lembrando também do que estava dizendo na nossa última conversa, até se vocês quiserem conferir, quem não viu, lá no Instagram do Programa Cultura da Saúde tá salva a live com a Edi, que foi uma das lives que mais deram repercussão esse ano, que foi realmente muito legal. Vários professores pediram a live para mostrar para os alunos na aula de arte, de estética, porque a Edi falou muito sobre isso, né? Sobre o que é arte, o que é esse fazer artístico, essa noção estética sobre o mundo, sobre as coisas, que às vezes a gente acha que está tão distante de nós, né? Você entender o que é arte, você apreciar um espetáculo, uma exposição artística, ou você ter uma noção do que é estética, e de usar isso na sua própria vida, no seu dia a dia, e quanto que isso faz diferença também, né? Essa noção em tudo. Não só para quem quer se tornar um artista ou criar alguma coisa,
Mas em qualquer profissão, né? Acho que é importante, até no modo de se vestir, de se De posicionar. se olhar, de se ver, Tudo é mais, de se posicionar tudo é no mais mundo, estética, né? É. E você, só pra também complementar aquilo que você falou, quando você chegou aqui, né, você era essa mulher, né, que era uma professora de filosofia, mas primeiro como estudante de filosofia, depois como professora, depois como artista, que naquela época também era algo muito novo, né? E você veio rompendo sempre padrões, né, quebrando paradigmas, Buscando fugindo quebrar, da regra. talvez eu não viesse rompendo padrões, eu vim escolhendo entre o que tinha possível algo que parecia absurdo no momento. Eu não me espelhei. Não tinha também muita referência, né? Não, a minha avó era uma mulher bonita, uma mulher decidida, a minha mãe me protegeu, não me vendeu, né? Eu fui até, a minha mãe teve até uma proposta de me comprar, de me vender. Alguém ofereceu 28 cabritos para mim. A minha mãe disse, ela não é bicho para ser vendida, né? Fala de referência artística para criar. Isso, não, então, já vem por aí, as pessoas escolhem os seus modos de encarar o mundo, né? E esses modos de encarar o mundo é uma técnica, é uma arte. Quando você olha ao redor e do que tem, você seleciona o que você quer, você está sendo artista. Você não, às vezes não lhe agrada o que está ali, o bem que você quer, o sucesso que você quer, o prazer que você quer, a beleza que você quer atingir enquanto pessoa, enquanto ser da natureza, talvez não esteja já posto. É preciso ser descoberto. Então, o viver é um ateliê. O mundo é um ateliê e a vida é uma arte. Você vai escolhendo daquilo para se fazer. Você não nasce pronto. Você nasce capaz. Mas não habilidoso. A habilidade você tem que ir adquirindo no treino, na repetição, na revisão, na crítica dos costumes, né? Então, eu aprendi desde cedo a me afastar um pouco. Veja que coisa curiosa, vocês podem pensar que eu sou extremamente extrovertida, eu sou tímida, muito tímida. Eu aprendi isso. Eu aprendi que se quisesse fazer alguma coisa, tinha que ter coragem. Eu me lembro que as primeiras declamações que fiz eram muito crianças, 4, 5, 6 anos, eu ficava tremendo de medo. Né? Mas a minha mãe dizia, faz de conta que é tudo cabeça de repolho. Ela dizia, olhe para a plateia, olhe fixo para a plateia e pense. Não é gente que está ali, são cabeças de repolho. Então, na infância a gente é extremamente fantasioso. Eu olhava fixo para a plateia, eram meus professores, meus amigos, meus vizinhos, meus padrinhos que estavam lá. E ao olhar fixamente, eles iam se transformando pouco a pouco em cabeças de repolho. Aí eu podia fazer qualquer coisa em cima do palco. E transformei a vida desse modo também. Quando as coisas eram muito difíceis, respirava fundo e transformava tudo em cabeça de repolho. Essas cabeças de repolho, de verdade, era uma forma de me permitir, por um certo tempo, ser eu mesma lá onde eu estava. Fosse no palco, fosse na sala de aula. Quantas vezes eu não sabia o que responder para o meu aluno, mas eu não corri. Eu disse, não sei. Dizia não sei, e provavelmente tem alunos meus me ouvindo, e eles devem recordar-se disso. Haviam perguntas, eu não tenho todas as respostas, mas eu as procuro aonde eu vivo e para além da onde eu vivo. Aonde eu enxergo e para além daquilo que eu enxergo. Então, por isso que eu disse que viver é uma arte. Se alguém tem problemas na vida, deve dar uma olhada que passos deu. Porque cada passo, ele vai para além do que é visível. Um passo faz movimento no espaço, além da marca do chão. Uma atitude sua vai repercutir em centenas de atividades que você vai ter que assumir um dia. Um conceito seu, dito em público, se torna uma obrigação em um dever. Por exemplo, eu sou de um tempo em que na escola se declamava muito, se cantava muito. A escola até, para ser bem honesta, parecia mais feliz que hoje. Porque a escola era um recurso extraordinário para as meninas, por exemplo, que só iam na escola muito tarde. E no máximo ficavam 2 anos lá. Né? Então era um espaço muito bom para se desenvolver, para se encantar. Não é? Então, olhando nessa perspectiva, por exemplo, nós temos dois universos para se desenvolver a vida, para se criar a nossa personalidade, a nossa identidade. Nós temos a natureza, no caso aqui eu sou mulher e me admiro muito por isso, me reconheço desde muito pequena como mulher. Nunca tive problema nenhum e nunca quis ser homem,
Porque sempre achei que nós temos mais habilidades que eles. Enquanto o homem faz uma ou duas coisas, nós fazemos 20. E eu percebi isso muito cedo. Nós somos extremamente criativas e extremamente intuitivas. E nós fazemos de uma farinha qualquer. Se não houver o fermento, nós criamos o fermento. Se vocês olharem a história da humanidade, a história da evolução, onde a mulher ficou no privado e o que foi que ela fez lá, aproveitou o que tinha. E isso deu a ela uma capacidade de inovação extraordinária. Às vezes ela só tinha farinha e fazia um pão ázimo. Às vezes ela não tinha farinha, mas tinha grãos lá fora na natureza. Ou tinha flores no jardim. E ela transformou essas flores em comestíveis. Ou em perfume. Ou em vestido. Ou em enfeite. Né? Se você olhar a história do mundo, a mulher foi escondida. Não foi lhe permitido aparecer. Porque quem escreveu, em geral, foram homens. E muitas mulheres tiveram que usar nomes de homens para escreverem suas histórias. Existem clássicos que foram escritos por mulheres, inclusive na filosofia, e que levaram o nome de homens. E você desvendando as coisas hoje, descobrindo, passando a memória limpa, você vai ver que tem muita escrita feminina aí, que contribuiu muito. Na ciência, nas artes, na literatura, na construção desse homem que vocês criticam muito hoje, nós somos muito culpados. Esse macho que vocês fizeram em geral, é um homem construído porque vocês protegem o rapaz. Eu me lembro que na história da minha família, da minha família, do João, né, que nós constituímos, quando o meu filho mais velho fez 11 anos, ele começou a estudar à noite no Castelo Branco. Ele fazia mecânica e não tinha mecânica de dia. E a gente autorizou ele ir à noite. A gente ia para o Castelo Branco também e levava ele e estudava à noite. E quando a minha menina foi para o 2º grau, ela tinha 13 anos. E ela também queria estudar à noite. Ela falou, por que eu não posso? E era uma questão que foi bem colocada para nós. Falei, não é que você não possa, a gente teme que você vá. Agora eu fico me perguntando por que eu não temi que o guri fosse. Porque estar sujeito a abusos, ele também estava. Era um menino inteligente, bonito, inocente. Então essa ideia de que mulher está mais sujeita ao abuso, que mulher é a fonte do pecado, é uma ignorância do meu ponto de vista. Mas eu mesma cometi esses erros. Aí o que eu fiz? Respirei fundo, nos olhamos, eu e o João. Se ele pode, ela também pode, deixamos ela ir. Só dissemos o seguinte, se alguém bater na sua bunda ou agarrar você, você tem que se defender. Porque você vai ficar sola. A gente querendo que você estude de dia, está tentando protegê-la. Mas eu acho que essa proteção é errônea. Devemos ilustrar a menina, informá-la e treiná-la a tal ponto que ela possa, de igual para igual, se defender. Não é só a mulher que é sujeita aos abusos. Olha a história, estou lendo aqui, olha ao redor. Olha a história da humanidade. Né? Olha o abuso dentro da casa. Olha a história da pandemia, que horror. Eu fico horrorizada quando penso nisso. Então, mas ainda, nós mulheres, em vez de recuperarmos os valores, as habilidades, os conceitos, revisarmos a nossa própria condição e valorizarmos esse status, nós estamos copiando os homens. Na minha experiência e na minha ignorância, não é esse o caminho. O caminho é olhar o que fizemos de acerto, melhorar o que foi acertado, nos informarmos do que está acontecendo, olharmos ao redor e para além do ao redor e criarmos novos modos de nos vermos como pessoa, como mulheres, como seres humanos. Porque se nós não fizermos, mesmo alguém me disse esses dias, mas a mulher não educa mais os filhos, quem educa é a escola, a rua. Porque a mulher saiu de casa e abandonou os filhos. A mulher não abandonou filho nenhum. Eu criei 3, acho que foram bem criados. Eu fiz tudo o que poderia fazer no tempo que estive em casa. Quando estive em casa, estive inteira. Quando fui para o meu trabalho, fui inteira. Eu não perdi nada ao ir para o meu trabalho, ganhei. Fiquei melhor ainda para voltar para casa e vice-versa. Esses caminhos são os caminhos que eu tracei como arte de viver, como arte de bem viver. Aceitei a crítica. Apesar de se incomodar um pouquinho, eu não sou muito humilde, né? Acho que a crítica ela faz nos revisar certas posições, certos conceitos.
Então, entrando no tema da vida como arte e o mundo como um ateliê é um lugar de experimento, onde você experimenta de tudo e vai selecionando aquilo que melhor se adequa a cada material e a cada conceito, projeto que você tem. Né? E esse foi o caminho que fiz. E de verdade eu posso dizer tranquilamente que faz 71 anos que eu faço arte. Não faço só 50. Porque o primeiro barro, o primeiro picumã, o primeiro vestidinho que eu rasguei para ver como é que ficava, o primeiro vestidinho que eu ergui para mostrar as pernas, né? Eu me lembro de um fato que é muito curioso. Eu devia ter uns 12 anos e eu tinha que declamar. E eu só tinha dois slack na época. A bermuda, não, a calça comprida, chamava-se slack, né? Do tempo do zíper, hoje é zíper, mas era reco na época, chamava-se reco. E eu me lembro que eu precisava ir declamar no cinema, ou cantar, era cantar, eu acho. Eu tinha um programa de calor no domingo, tinha um programa de calor no domingo e eu gostava de cantar lá porque ganhava os eletrodomésticos. E aí eu não tinha com que roupa ir, mas eu tinha 2 slacks. Um era xadrez e um era liso. O que eu fiz? Abri o slack no meio, peguei a perna de um, costurei no outro e fui com uma perna xadrez e uma lisa. E o curioso é que as pessoas do cinema, que era uma garotada da minha idade, quando eu entrei no palco, eles aplaudiram. Em casa acharam ridículo. Mas o que é o ridículo senão o novo? E aí eu cantei lá, na semana seguinte, a metade da gurizada da cidade, os que tinham um pouco de autonomia, os meninos, tanto meninos como meninas, que tinham um pouco de autonomia em casa, porque vejo que as crianças não mandavam nada naquela época. Eu tinha um pouco de autonomia porque eu não tinha ninguém mandando diretamente. As minhas orientações sempre eram indiretas. Eu morei sempre na casa dos outros, então eu tinha dupla orientação. A da casa onde eu morava, que nem sempre era o meu critério, e daqueles da onde eu vinha. E o meu olhar sempre atento em todas as pessoas, tudo que aparecia de novo, tudo que parecia ridículo, tudo que parecia impossível. Eu sempre fui uma mulher a achar que o impossível não existe. O impossível é um tempo que se dá para que aquilo seja percebido e aceito. E aí estava meia cidade vestida de slack, com a perna de um jeito e outra de outro. Hoje é moda. E quem sabe eu não fui uma das que ajudou esse mundo aí, tá vestindo as coisas tão coloridas como tem hoje. Quando que um homem vestiria uma blusa cor-de-rosa no meu tempo? No meu tempo eu não morri ainda, né? No meu tempo é hoje. Mas quando eu era mais jovem. Eles achavam que era questão de safadeza. Ou que era uma questão de o cara tinha desminhecado. E não tem nada uma coisa a ver com a outra. A roupa não tem nada a ver com a personalidade e com a competência. E com o desempenho sexual, ou moral, ou religioso, ou seja lá, profissional que a pessoa tem. Ele pode estar nu e fazer bem feito o seu serviço. Né? E às vezes as pessoas dizem, não, mas como é que você conversa com os homens do mesmo jeito que conversa com as mulheres? Olha, eles são pessoas. São seres humanos. Eu dei aula 5 anos na economia, tinha 105 homens. Eu era a única mulher lá dentro. Ninguém me agrediu. E se eu fiz, eu não me lembro. Se alguém fez isso, eu devolvi na mesma medida. Nunca olhei para eles como se fossem melhores ou piores do que eu. Estávamos lá para fazer acordos. Eu para mostrar o que sabia e eles para aprender se quisessem. E foi o que eu fiz. Provavelmente eu aprendi muito mais do que ensinei. Mas foi uma boa experiência. Não fui lá para mostrar meu corpo, porque o meu corpo já estava definido para quem devia ser. Né? Isso já estava decidido. Eu me casei aos 19 anos. Aos 21 já tinha 3 filhos. Essas soluções eu já tinha dado para mim. Eu tinha feito minhas escolhas. E acho que as fiz bem, que estão durando até hoje. Né? Não tenho problema nenhum para resolver nesse âmbito. Então, voltando à questão. As pessoas, eu tenho visto as mulheres, muitas delas, perderem um pouco esse foco da arte de viver, da arte de ser mulher, da arte de ser gente, né? E as tenho visto perguntarem, não, mas e a questão da negritude, é a questão da violência doméstica, é a questão do abandono no lar.
Cada coisa dessa, quando eu olho, você tem que olhar de um certo ângulo. E quando você olha de um ângulo, você esconde muitos outros. Então, o mais saudável quando você vai fazer escolhas é que você olha de diferentes ângulos. E não só olhe mais o que lhe convém, ou mais fácil, ou mais brilhante, ou de mais sucesso. Você olha o que é mais durável, ou que realiza você de uma forma melhorada, que não prejudica os outros, de preferência. Não é? Então, o fazer humano é um fazer artístico. E ele é necessariamente um fazer natural, um fazer reflexivo, um fazer filosófico. O que distingue o homem dos animais é ser capaz de repetir o pensamento, de pensar o pensamento. Os bichos eu acho até que pensam. Eu nunca entrei nesse mérito, mas eles, talvez seja mais limitar o seu pensamento mais curto, porque a linguagem deles é também diferenciada. Mas penso que todo ser vivo tem alguma fala, uma forma alguma de pensar. Mas um pensar, claro, diferenciado nos limites do seu métier, da sua competência, da sua natureza. Né? E eu penso que o homem, por ser capaz de pensar e poder retomar o pensar o próprio pensar, ele tenha se desenvolvido em outros âmbitos que os outros animais não fizeram e as plantas talvez não. Talvez não. Não posso afirmar porque não entrei nesses méritos, não estudei isso. Porque eu fiz ciências antes da filosofia e eu também entrei um pouco nesse mundo das coisas, de como o mundo acontece, de como o mundo é. Né? O mundo não, a natureza, o mundo é nosso, o mundo é humano. Então, olhando para essas coisas, essa possibilidade de pensar, eu me recordo que desde muito pequena, eu via alguma coisa acontecer entre as pessoas, em geral entre as pessoas, porque era isso que mais me chamava a atenção, eu pensava de volta nisso. E muito pequeno eu ficava escolhendo qual lado eu ficaria. E às vezes eu não ficava de lado nenhum. E esse exercício me propiciou muitas possibilidades. Inclusive de pensar o impossível. Esses dias eu estava conversando com as meninas que estavam, com umas amigas que estavam aqui em casa, e elas estavam pondo a questão de que o rumo que tomamos sempre é um só. Nós nos focamos numa coisa e desbravamos o mundo arrebentando tudo ali, para conseguir aquilo. Quando chegamos lá não era o que esperávamos que fosse. E o diabo da coisa é que vamos jogando tudo fora ao redor. Por que não guardamos algumas coisas dessa procura? Veja, cientificamente falando, quando você foca na pesquisa de um vírus, por exemplo, você vai testando técnicas, métodos, líquidos, substâncias, estudando animais semelhantes ou diversos, e você vai jogando tudo fora. Mas no trajeto você descobre muita coisa que não é recuperada, que podia ter sido avançado muito no mundo se não fosse o foco tão centralizado, né? Tão particularizado. Quando a gente particulariza, o geral se perde. Quando a gente generaliza, o particular se perde. Eu acho que transitar entre um e outro nos produz mais, nos identifica mais, nos possibilita muito mais coisas. Não só coisas no sentido de ter, mas mais habilidades, mais intuições, mais conceitos, mais parâmetros para nos recolocarmos. Né? Então, eu penso, olhando a vivência, né, enquanto arte, enquanto o mundo, enquanto um ateliê, né, e a própria natureza, que é hora agora, porque você vê a natureza como está, no limite. O ser humano nessa violência toda. Afinal, o que nós queremos? O que é prazer? O que é felicidade? O que é sucesso? O sucesso não é o que os outros dizem de você, mas aquilo que você sente que fez bem, fez o melhor que pôde nas circunstâncias. O que é beleza? Não seria muito mais um acordo entre o estado espiritual e o estado físico? Eu me acho bonito esse tempo, porque vivi bem os 15, vivi bem os 12, vivi bem os 30. Em cada fase eu curti aquilo que eu tinha, porque afinal é a matéria-prima primeira que eu tenho, é o que eu sou. É até curioso falando isso, porque a nossa geração, eu percebo que a nossa geração tem esse medo, né,
envelhecimento. Hoje a indústria da estética, da beleza, o mercado que mais tem crescido e faturado é o mercado dos procedimentos estéticos, né? O botox, o preenchimento, as pílulas, medicação para rejuvenescimento. E é esse medo, esse pavor de mostrar o cabelo branco, da marca de expressão, de ser natural e de aceitar essa natureza, né, em nós. E a gente isso se tornou um problema, né, envelhecer. Mas é como eu digo, você vai escolhendo os conceitos e depende do que você está se espelhando. Uhum. Eu acredito que as pessoas não deviam se espelhar, deviam refletir. Elas pensarem o seu pensamento, elas olharem para si mesmas, o que eu fui, o que eu sou, o que eu poderia ser, afinal, além daquilo que eu sou. Veja que a vida é um lance. Ela é tão curta, você ficar se bobeando, né? Isso é uma bobeira. Eu não lembro quais das mulheres que passaram pela minha vida, já que eu disse que fui criada por mulheres, os maiores exemplos da minha vida foram elas, e os modelos também, apesar de não tê-las seguidos diretamente. Mas alguém me disse certa vez o seguinte: você deve querer o que tem, buscar mais, é claro, buscar melhorar o que tem, mas não destruir, desestruturar o que você tem. Porque se você destruir, por exemplo, você põe um botox, não é mais você. O que você tem lá dentro é o botox, não é as suas células que estão ali. Você pode pôr um brinco, você não altera o seu status, você melhora ele, você pode embelezar, você pode usar cremes, fazer massagem, fazer exercício, ginástica. Isso tem a ver com bem-estar, então beleza também tem a ver com bem-estar. Eu vejo gente muito feia do ponto de vista estrutural e muito linda do ponto de vista psicológico, intelectual, né? Humano. Eu já vi gente deficiente de tudo. E de alma ser belíssima. Então, não está na hora da mulherada dar uma olhada nessas coisas? Tem mulheres com 50 anos vestindo roupa de menina de 10. Aí não querem que os caras agridam e que, né? Claro que eu acho que elas têm direito de andarem como quiserem. Quiserem andar nuas também, tudo bem. Eu aceito, Edi Brown. Porque para mim não vai alterar em nada. Eu até posso elogiar se ver alguma coisa bonita e dizer, olha, tem alguma coisinha errada aí. Eu sou capaz bem de olhar de cima e embaixo e sem sentir desejo, inclusive. Ou, talvez, quem sabe. Né? Então, essas coisas precisam ser recompostas. Você tocou da indústria da beleza, é o que mais vende hoje e é o que vai progredir por muito tempo. Porque a internet, e a gente se retrata naquilo que é de posse, né? O que eu posso ter? Porque o cantorzinho lá é hiper maquiado, veste a roupa da moda, né? Eles vendem isso, eles não vendem o canto, porque tem canções aí que são horríveis e vendem. Mas tem canções lindíssimas que o cantor é feio e vende. Existem parâmetros diferenciados, depende do que se escolhe. E outra, eu penso que as pessoas têm idades. E as idades têm prazeres. E os prazeres têm limites. Né? O que eu gostava aos 12 já não me agrada mais hoje. Eu adorava uma roupa colorida. Hoje eu acho que o tom sobre tom faz um bem danado. Né? Uma vez eu achava que me petecar e andar de salto era muito lindo. O primeiro salto que eu ganhei, a primeira saída na segunda quadra, eu arranquei o salto, de tão cavalo que era. Quer dizer, o modo de andar, a gente não era educada para saber andar. Por exemplo, por que não educar uma menina para andar com elegância, em vez de tirar a roupa dela? Por que não ensinar ela a ver os valores que são do seu tempo, da sua idade? Deixa uma criança ser criança, deixa ela ser inocente. Ela vai se desenvolver, ela vai atender a esse apelo sensual quando ela chegar à idade. Não vamos erotizar as meninas. Nós não estamos vendendo elas? Ou isso vocês estão vendendo as filhas? Eu nunca fiz isso com a minha. Não vendi nem os meninos e nem a menina. Eu acho que eu as deixei crescer. Às vezes até um pouco soltos demais, às vezes eu segurei demais, mas eu fiz exatamente o que acreditava ser possível. Então existem parâmetros que precisam ser reconsiderados. Aí você pode me dizer mais, e a moral? A moral, eu tenho uma distinção bem clara na minha cabeça, que é construção minha, não é culpa de ninguém,
que é a moral para mim tem a ver com a questão religiosa por causa da questão sensual. Para controlar mais a virilidade e a sensualidade feminina, se usa a moral como categoria de análise para o comportamento feminino, para o comportamento sensual. E a ética para um comportamento social, humano. A ética tem muito mais a ver com honestidade, não com sensualidade. Então eu distingo a moral da ética. Elas podem até em alguns momentos coincidirem, porque ambas são humanas, são construções humanas. Mas a moral é muito útil se ela for adequadamente usada. Não para esconder comportamentos, não para punir comportamentos, mas para situar o sujeito no seu métier. Por exemplo, eu não acho legal ou adequado usar uma roupa hiper degotada e um vestido muito curto para ir na igreja. Por que não acho? Porque lá eu vou para rezar, não vou para mostrar nada. Né? Eu vou lá para fazer um encontro com Deus, que eu posso fazer em qualquer lugar, inclusive. Acho adequado, não acho adequado pôr uma burca para ir na piscina. Então a própria arte ela estabelece critérios que você pode ir adequando, mas você tem que se informar por isso, você tem que pensar nisso, você tem que refletir a respeito do que você quer, como é que você quer, aquilo que se adequa aos valores que você quer construir. Copiar, reproduzir, é pobreza de espírito, na minha ignorância. Seguir a moda, né? A moda, ela é mercadoria. O ser humano não é. E é tão curto para você ficar perdendo tempo para se vender, é tão barato, né? Se um dia você tiver que se vender, então você venda pelo menos com um bom preço. E o preço às vezes não é dinheiro. O preço às vezes é prisão, solidão, desespero, desencanto. O preço como é que ele chama essa doença contemporânea? Essa das mulheres tem muito? Depressão. O que é uma depressão? É um buraco. O que é um buraco? Quem é que aplana a sua vida? Quem é que dá perspectiva à sua vida? Quem que abre as possibilidades? A visão que você tem de você mesmo. Ninguém vai te fazer feliz. Pense nisso. Se você não souber onde quer ir. Se você não souber o que felicidade é para você. Faz sentido. Então é por isso. Então esse viver e a obra, por exemplo, eu fiz a mesma coisa na arte. Eu transitei por todos os materiais. Você pode, eu fui do barro à madeira, eu fui da banha ao picumã, eu fui do papel à tela. E eu percebi, por exemplo, que a arte não tem nada a ver com esse material. A arte tem a ver com a habilidade que eu desenvolvo quando utilizo esse material e o efeito que esse resultado da união entre a minha habilidade e esse material faz quando acabar. Então, e a vida tem disso. Você é produto da sua arte. Se você quer só refletir, então compra um espelho. Agora, se você começar a pensar em si mesmo, de repente, os caminhos podem ser mais planos. Né? Tem até um texto bíblico, eu não sou muito religiosa nesse sentido, mas de vez em quando me lembro de uns trechos, que o Cristo dizia, aplanai as veredas. Né? E de repente você pode saber por onde andar. E não perca as referências, volte lá. Alguém me disse esses dias, puxa, mas eu fui abusada. Foi? Já não é mais? Ou ainda é? Ou está se deixando ser? Mas eu tenho motivo para ser uma desgraçada, mas eu não acho que você tenha motivos, olhando de fora para dentro, né? Mas se você acha, e se você continuar acreditando nisso, pode ter. E se não tem, vai criá-los. Né? Não sou psicóloga, nem psiquiatra, eu sou apenas uma pessoa que viveu cada momento da sua vida, ardeu em cada momento da sua vida e sentiu gosto por o que fez em cada momento. Se doeu, deixei doer, sentir a dor, se gostei, gostei. Não me impedi dessas coisas, mas também não eliminei as possibilidades que iam correndo ao redor. Porque a liberdade corre solta, gente, ela corre ao redor da gente. E ela só é usufruída se for exercitada. Agora tem que ter peito, não esses aqui.
que a gente nasce? Coragem. Mas se é para sofrer mesmo, então por que não sofrer por uma boa causa? Né? Se é para ser judiado, por que não ser judiado por uma boa causa? Então, decida para onde vai que você vai andar melhor. Então, falando de arte, né? No transitado, por exemplo, de uma tela, um dia eu percebi que não era tela mesmo. Aí as pessoas valorizam muito a porcelana. Fui para a porcelana, não mudou nada a minha atitude em relação ao material. Ele é um material disponível na natureza. E se não for, posso transformá-lo em disponível. Posso disponibilizá-lo desde que eu prepare para isso. Qualquer material, inclusive os cosméticos estudam muito as emoções, os sentimentos, essas habilidades humanas para poder comprar a gente, ludibriar o nosso senso. Porque um perfume é melhor que o outro, um perfume é um perfume. A minha avó guardava flores de rosa na água com açúcar. As pétalas de rosa no açúcar. E depois ela usava essa água para se refrescar, ela usava para roupa. E ela sempre penteava o cabelo de uma forma bem cuidada, porque ela não gostava muito do crespo, o cabelo dela era levemente crespo. Então ela sempre estava cuidando do seu cabelo. Eu nunca vi a minha avó, da minha infância até a morte dela, que ela não se preocupasse com o pó de arroz. Porque minha avó é do tempo do pó de arroz. Ela morreu com 103 anos e ela sempre se preocupou em estar com o lenço bem ajeitado, o vestido bem arrumado, limpa, se vestindo de acordo com a circunstância e com o pó de arroz. E isso é um exemplo de beleza maravilhoso. Combinava o modo que ela entendia o mundo com as atitudes dela e como ela se arrumava. E nunca foi feia. Lidia, a gente vai, daqui uns 15 minutos nós vamos ter que encerrar a live. E quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui, que está até agora. Sempre bom ouvir, conversar. A gente poderia passar horas aqui falando sobre vários assuntos. Mas só para a gente fechar então, depois a gente vai fazer alguns registros aqui também dos materiais para mostrar para vocês, para postar nos canais da Edi, no meu, do Instagram do Programa Cultura da Saúde, do Jornal do Oeste também. Quem não está seguindo ainda o Insta da Edi, segue lá. Segue o Instagram do Programa Cultura da Saúde, os canais aqui do Jornal do Oeste. Ano que vem a gente vai voltar com uma programação diferenciada, trazendo ainda mais conteúdo. Sempre trazendo questões mesmo para dialogar, né, novas perspectivas, outras maneiras de olhar para aquilo que nos atravessa, né, enquanto mulheres, artistas, pensadoras, produtoras de conteúdo. E usar a internet justamente para isso, porque como a Edi pontuou aqui em vários momentos, né, da fala dela, de conseguir criar mesmo a maneira de ser e buscar referências, somos únicos, refletir por si próprio, né? Acho que esse é um dos meus principais objetivos também com esse programa, porque nas mídias sociais, né, na grande massa, o que não falta é informação e conteúdo, né? Mas o que é que está sendo referência para você, né? Quem é que você está seguindo? Em quem é que você está se inspirando? Né? Que tipo de produto, que tipo de conteúdo, que tipo de influenciadora, né? Que tipo de coisa que está realmente te ajudando a te empoderar, a te tornar uma pessoa mais livre, mais crítica, mais inteligente, mais interessante, mais né? feliz, mais criativa, mais realmente saudável e feliz. Ou você está só se aprisionando ainda mais, buscando seguir modelos, né, padrões de comportamento, de coisas que são impostas para nós, né, na televisão, no cinema, na música, de todo tempo pessoas ditando, e homens principalmente, né, ditando o que nós temos que fazer, como nós temos que se vestir, como nós temos que pensar e tudo mais. Então isso tudo é muito interessante, poder falar sobre isso. Deixa sua contribuição, comenta aí um tema que vocês gostariam de ver aqui no programa também. E aí, para fechar, a Edi vai falar um pouquinho como que é a rotina dela aqui no ateliê, se ela tá com algum projeto novo, expectativas aí para ano que vem. E aí a gente vai encerrando. Bom, eu tenho uma porção de projetos. Um deles é desenvolver um trabalho com casca de ovo em cima dos MDFs. Fazer paisagens com essa técnica, que é muito antiga, e eu acho que ela é tão gratuita e todo mundo tem um material tão barato que a gente poderia desenvolver as habilidades das crianças, dos jovens, das pessoas. E além de ser uma arte para ser olhada e adquirida, ela também é uma arte que desenvolve e não custa nada. Né?
Também se um dia vocês quiserem conversar sobre algum assunto, sugiram. E quiserem me encontrar, é só vir aqui no meu ateliê. A gente trabalha sempre à tarde, né, das 14 às 18 horas, e assim, horário marcado até em outros horários. Faça oficinas, faça workshops aqui. É só vocês escolherem um assunto ou qual a arte que querem desenvolver, a gente pode fazer um calendário e vir trabalhar aqui. Vai ser um prazer para mim. Espero que o que temos colocado aqui tenha servido, seja útil para alguma coisa. Mas eu posso dizer que você, sendo você mesmo, o resultado é melhor. Quando chegar a hora de ir, você não vai sofrer muito. Você vai ter vivido o suficiente para ser feliz também naquele momento. A gente não dura para sempre. Então é bom aproveitar cada momento. E eu quero me despedir, já que, aliás, além da proposta da Carta de Ovo, também tem outros projetos, né? Fazer um catálogo das minhas obras, uma retrospectiva. Também fazer lives com técnicas diferenciadas, curtas, para que todo mundo possa ter acesso. Pretendo fazer rodas de debates, conversas com pessoas, não precisam ser mulheres, mas falar sobre a mulher. Né? Eu não sou exemplo para ninguém, eu sou exatamente o que eu construí para mim. Mas se isso te serve, faça bom proveito. E a despedida é com uma poesia minha, que encontrei aqui, ela é de 2012, vou ler aqui. Quer que eu seguro? Eu seguro, obrigada. Acordei cedo para os dilemas de pertença, ter um nome, ter afeto, ter família. Nem nome, nem família, eu tive afeto. Este nunca foi de segunda, às vezes foi desculpa, outras aconchego, noutras foi um sapato, que não chegou, mistura que não falhou, de um bolo de aniversário. O viver me pareceu sempre um rolo, que se desfia no estilo. Estou gravando aqui sua poesia. Então, obrigada pela delicadeza de nos acompanharem e um bom fim de ano, Deus os abençoe. Amém. Até ano que vem, bom final de ano para todo mundo. Agradeço muito de coração a todos que seguem, acompanham de alguma forma o programa Cultura da Saúde, que assistem as lives. Deixa um like, compartilha. Boas reflexões aí para vocês nesse final de ano, que a gente possa começar 2022 com um espírito mais renovado, renovar as nossas esperanças, né? Depois, ainda estamos em pandemia, né? Mas que a gente possa renovar um pouco essa força interior e essa esperança e viver, né? Porque se sobrevivemos, se estamos aqui, precisamos enfrentar e seguir adiante e fazer a vida valer a pena mesmo. Os heróis são a gente que escolhe, a gente que cria. Mesmo em meio a tantas dificuldades, tanta dor, tanto sofrimento, né? Tanta desigualdade, a gente tem que viver, né? E é isso. Então, bom final de ano e até a próxima. Aí. Como é que foi? Foi bom? Tinha bastante Falei gente. bobagem? Não, não falou não.